No vídeo anterior exemplificámos então como criar uma janela e adicionar dois labels. Verificámos que ao adicionarmos o primeiro label tudo estava bem, aparentemente, conseguíamos centrar o texto, conseguimos colocá-lo no topo e no fundo, mas quando tentámos adicionar um segundo label, o que aconteceu foi que automaticamente ele foi cobrir o label anterior. E isto prende-se com o facto de ser absolutamente essencial quando utilizamos aqui Swing, ou componentes visuais na linguagem Java, nós somos obrigados a definir o tipo de layout dos contentores. Isto é, qualquer objeto que permita definir um aspecto visual, ou conter componentes para definir o aspecto visual, tem que lhe ser dada a indicação de qual é a forma como ele vai organizar a apresentação destes próprios componentes. Para tentarmos dar aqui uma imagem mais aproximada de uma situação real, vamos imaginar que o contentor é uma gaveta. Uma gaveta onde nós vamos acomodar diferentes tipos de roupa. Meias, vamos acomodar roupa interior, camisas, etc. Ora, o que nós vamos fazer de uma forma genérica é não vamos misturar todo o tipo de peças de roupa dentro do interior dessa gaveta. O que nós vamos organizar, nem que seja de uma forma mais ou menos aligeirada, vamos organizar um espaço para a roupa interior, um espaço para as camisas, um espaço para as meias, etc. Ora, é exatamente isso que acontece com o conceito de Layout Managers. Os Layout Managers são os gestores do tipo de organização que nós damos à nossa gaveta, sendo que neste caso a nossa gaveta são os nossos contentores, o local onde nós depositamos os nossos componentes. Para darmos aqui um exemplo concreto do que é a aplicação aqui de um Layout Manager, e depois iremos ter a ocasião de falar muito mais especificamente sobre a utilização de Layout Managers e como é que nós vamos poder acomodar os componentes no nosso Graphic User Interface da aplicação, nós vamos criar aqui um novo projeto e vamos reescrever, de certa forma, o projeto anterior. Isto porque há aqui uma vantagem que eu próprio assumo, que é a seguinte: sempre que nós pudermos, no momento de aprendizagem, que é este que nós estamos a fazer, reescrever código, nós vamos estar a assimilar cada vez melhor os conceitos que estão inerentes à utilização de cada um dos tipos de componentes. E, portanto, é sempre conveniente voltar a repetir, não vamos estar aqui a reaproveitar código, porque o que vai acontecer é que, no momento da aprendizagem, nós vamos acabar por esquecer alguns dos conceitos que vamos adquirindo ao longo da prática. Então, eu vou criar aqui um novo projeto, New Java Project, que eu vou chamar Swing, e vou colocar aqui Layout Manager. E vou-lhe chamar assim e vou copiar aqui este nome para depois criar a minha classe. Portanto, já conhecem aqui o modus operandi destas aulas e, portanto, vou colocar aqui o nome desta classe e vamos também pedir para que seja criado o método main. Ok, está criado aqui o método main da classe Swing Layout Manager. Eu, obviamente, quero também chamar aqui a atenção de que eu estou a utilizar estas designações, não são as mais apropriadas, uma vez que elas podem ser facilmente confundíveis com alguns métodos que existem, algumas propriedades dos componentes, mas serve isto exatamente para a aprendizagem da utilização destas técnicas. Ora, vamos então aqui fazer o import do javax.jframe. Ok, neste caso esquecemos aqui do swing. Ok, muito bem. E vamos também importar o glabel. Import javax.swing.jlabel. Relativamente ao Layout Manager, vamos depois tratar desse aspecto na fase final deste vídeo. Então agora vamos aqui criar a janela. Neste caso, jframe janela é igual a new jframe e vamos imediatamente definir aqui o título da janela. Janela de teste. Ok? Vamos colocar assim letra maiúscula, embora não seja uma prática aconselhável, mas não estamos aqui também para seguir só apenas as práticas aconselháveis neste caso. Agora vamos definir aqui o que é que vai acontecer quando a janela é fechada. Então, janela.set. Okay. Set Default Close Operation, e já vimos aqui no vídeo anterior, jframe ponto,
Ai, meu Deus do céu, ok, pronto, e agora vamos colocar exit on close. É o comportamento que a janela vai ter. Vamos definir também o seu tamanho, a sua dimensão, janela.setSize, ok, size, 500,300, ok. Vamos definir então janela.setVisible true. E vamos arrastar este pedaço aqui para baixo para criarmos aqui então os nossos labels. Label 1, vamos aqui abreviar, então JLabel, label 1 é igual a new JLabel, e agora vamos definir o seu texto. Texto do label 1. Vamos imediatamente definir aqui o label 2. Então, JLabel label 2 é igual a new JLabel texto do label 2. Ok? Penso que até agora não existe aqui nenhuma dificuldade neste código. Há aqui as correções óbvias que são necessárias fazer. Falta-nos aqui então agregar estes dados à janela. Então, janela.add, vamos adicionar os componentes, neste caso não é um Windows Listener, mas sim um .add, ok? E agora vamos aqui abrir e definir o label 1 e vamos também adicionar aqui o label 2. Como tivemos então a ocasião de ver, neste caso o label 2 vai sobrepor-se ao label 1. Reparem, vamos executar o código e cá está, só aparece texto do label 2. Vamos então introduzir aqui o conceito de um layout manager, ok? E neste caso nós vamos utilizar aqui um layout específico. O layout que nós vamos aqui utilizar vai ser importado a partir de AWT. Então vamos fazer import.java. Ok, não, peço desculpa. Java.awt. E flow layout. Ok? O flow layout basicamente funciona da seguinte forma. Nós vamos aqui agregá-lo à janela. Portanto, janela.setLayout. E reparem como setLayout nos pede um Layout Manager, ok? E, portanto, ele define aqui que set de Layout Manager, isto é, define o Layout Manager. Faz um overwritten da condição de forward, etc, etc. Não interessa estarmos aqui a especificar o que é que isso significa. Significa, no entanto, é que, ao definirmos o Layout Manager, vamos estar a definir como é que a nossa janela, o nosso contentor, vai organizar todos os componentes que lhe são associados ou que lhe são adicionados. Então, neste caso, set layout. E agora vamos definir aqui dentro o quê? Um layout para ele. Ora, como nós importamos aqui o flow layout, nós vamos criar diretamente aqui um new flow layout. Ok? E, basicamente, eu estou a dizer, bom, ó janela, vais fazer o seguinte, vais assumir para ti próprio uma organização do tipo flow layout. O flow layout vai organizar as coisas da seguinte forma. Imaginem que a nossa janela tem este aspecto, e então ele vai começar a colocar aqui o primeiro objeto que é adicionado, neste caso será label 1, e imediatamente a seguir ao espaço ocupado pelo label 1, ele vai adicionar o segundo objeto que é adicionado, que neste caso é o label 2. E vai continuar a adicionar objetos enquanto houver espaço na horizontal. Assim que não houver espaço na horizontal, ele vai mudar para a linha seguinte e vai continuar a adicionar. Então o flow, isto é, corrente, o mecanismo de flow layout é exatamente este. Ele vai organizando as coisas dessa forma. Se eu redimensionar a minha janela, o que vai acontecer é que o flow layout vai também readaptar-se às dimensões da minha janela. Vamos então aqui executar. E cá está então. Texto do label 1, texto do label 2. Reparem como agora já aparecem os dois textos. Vamos aqui encurtar estes valores e vamos ver o que é que vai acontecer. Ok? Reparem como o layout automaticamente se vai ajustar aqui de forma a que possa aparecer os dois componentes. O que quer dizer que se eu agora quiser adicionar aqui um label 3, bastará aqui facilmente copiar este texto todo. Ok, neste caso label 3. Obviamente que teremos que alterar aqui para label 3, aqui para label 3 e vamos adicionar aqui também no label 3. Vamos agora executar e o resultado
facilmente saberá qual é. Portanto, cá temos então os 3 labels. Reparem o que é que vai acontecer agora. Vai deixar de existir espaço para apresentar o texto do label 3, e então neste caso vai haver uma mudança de linha, mas os 2 primeiros labels vão continuar ali porque eles ainda têm espaço. Só houve aqui uma mudança aqui no layout, no flow layout, no sentido de mudar aquele label para baixo. E depois, obviamente, vamos aqui reduzindo até ao ponto em que já não há espaço para apresentar o texto todo de 2 componentes, e então o flow layout vai colocar cada um dos labels na sua linha.